10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Queridos amigos, sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com as fraquezas dos outros. Essa é também uma forma de praticar a santa caridade que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que descarregar para subir ao cume da montanha do progresso. Então, quando a gente está falando de relacionamento, a gente vai tentar pensar nessa colocação que ele faz aqui nesse item. Ó. Se todos nós temos defeitos, dificuldades, o que mais atrapalha a nossa relação não é o quanto o defeito do outro me incomoda. A gente não vai se irritando com a dificuldade do outro. Então, ou ele é difícil, ou ele é intransigente, ou ele é mandão, ou ele é ignorante. A gente vai falando que isso é difícil. E aí, o que ele pede inicialmente aqui? Para a gente pensar quais são as nossas dificuldades. Porque para a gente evoluir, a gente tem muita coisa ainda para trabalhar e para a gente escalar, então, esse caminho do progresso. Porém, que a gente deve ser indulgente com a dificuldade do outro. Então, quando eu me esforço para compreender a dificuldade do outro, e eu me esforço para melhorar a minha dificuldade, eu começo a progredir. Então, esse é o convite que ele faz aqui nesse começo de item. Por que, pois, ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos para vós mesmos? Então vamos pensar na pergunta. Quando ele fala assim, ó, a gente não consegue pontuar exatamente o defeito do outro. A gente olha e tem uma facilidade de nomear a dificuldade do outro. Agora, será que a gente tem essa mesma facilidade para nomear a nossa dificuldade? Não. Como a gente sabe que não? Porque é muito frequente a gente sofrer e falar assim, ó, eu não estou entendendo por que eu tenho que passar por isso. Se eu não estou entendendo, porque na verdade eu não entendi onde eu estou falhando. Como eu não entendi, eu acho que eu não tenho falha, eu fico só aqui com o efeito que é o que está dando errado. E aí eu não consigo entender isso justo. Por quê? Porque eu não vejo a minha dificuldade, mas aqui na frente está uma coisa dando errado. E aí eu não consigo entender. Mas quando é na vida do outro, a gente é bem rápido para entender porque ele está dando errado. Então, isso é a pergunta, olha, por que a gente é tão clarividente para ver o defeito do outro e a gente é tão cego para ver o nosso defeito? Quando, pois, deixareis de notar no olho de vosso irmão um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Então, quer dizer, quando eu vou parar de falar do outro, daquele defeito, e vou perceber onde está o meu defeito? Por quê? Porque enquanto o defeito é do outro, eu não vou questionar o meu. Eu vou deixar como sendo o problema dele. E não é um hábito nosso a gente falar assim, ó, uma pessoa não dá porque ela é difícil. Essa é muito exigente. Não, essa ela é chata mesmo. Então a gente vai nomeando. E eu sou facinho. Então aí eu tenho que mudar nunca. Então eu consegui nomear a dificuldade do outro, mas a minha eu ainda não dou conta. E isso é um problema comigo. Porque na verdade o resultado vai ficar em mim. Mesmo que eu não saiba dar nome, é a energia que eu estou construindo. Então eu vou ter que lidar com o resultado. E o resultado é difícil. E aí eu continuo sem compreender qual o desafio de mudança.
Então isso é tão frequente que a gente, não compreendendo, a gente desanima e desiste. A gente fala que a vida não tem jeito, que do jeito que está não dá para ser, que é muito difícil suportar, que por que eu tenho que passar por isso de novo. Então eu vou caindo, na verdade, no desânimo. A gente vai ficando abatido em relação às situações da vida. Luciana, oi. E às vezes eu acho que a dificuldade é tão grande que até para nomear o do outro a gente também não sabe. A gente diz assim, ele é chato. Mas você não sabe o que é bem esse chato. Porque ele é chato para mim, né? Em que exatamente ele me incomoda? É verdade. Ou se a forma que ele é chato. O que eu acho que ela está querendo dizer assim, a gente às vezes chama alguém de chato, mas na realidade ele não é chato, a gente não sabe o que ele é, mas usa o chato, mas não é ser chato que ele é. Então, a pergunta para a gente continuar a nossa discussão: será que eu sou um espírito fácil de conviver? Deixa eu parar para pensar nisso. Porque a gente tem que pensar o quanto a gente é capaz de facilitar a convivência com o outro. Porque senão, às vezes a gente se acomoda assim. Não. É que eu sou uma pessoa disciplinada e eu tenho meus critérios. Ou seja, vulgo chato. Então, eu preciso entender qual disciplina e quais critérios são esses. E quem falou que isso é a melhor disciplina, o melhor critério a se viver? Então, eu preciso pensar se eu sou fácil. E como eu me relaciono com as pessoas próximas? Será que a gente tem coragem de chegar em casa e falar assim, de verdade, o que você acha de mim? E dar conta da resposta. Acho que em casa é difícil. Aí já fala. Eu não sei. O problema é o resto. Mas a gente tem que dar conta da resposta aqui dentro. Né? Eu posso usar um exemplo seu? Eu aprendi. Porque uma vez ela me contou, eu vou falar mentira, uma meia verdade. E aí eu fiquei brava. E ela falou assim, minto mesmo. Quem sabe, se eu não descobre, eu evito de assistir outro piti desse. Virou isso aí. Então aí o que eu comecei a pensar? Quando eu sou muito bravo, eu quase peço a parceria do mentiroso comigo. Então, normalmente, todo mundo aqui que teve pai muito bravo, mentiu muitas vezes ou não mentiu? Gente, porque essa é a lógica, porque deixar de fazer arte assim, a gente não faz, não vai deixar. Então, se eu sou uma pessoa muito intransigente, muito brava, eu estou pedindo para ter um monte de mentiroso do meu lado. O chefe sai, a gente faz tudo que ele não deixa, a hora que ele chega. Então, o que eu tenho que entender? Como é que eu relaciono com as pessoas próximas? Porque aí eu vou começar a perceber o que esse meu jeito de ser, de agir, vai gerar e ocasionar nessa pessoa. Porque senão eu fico achando que eu estou sempre certo e todo mundo à minha volta está errado. E aí eu vou ver que eu tenho essa complicação muitas vezes e eu vou perceber o quê? Eu não sou uma pessoa simples de lidar. Por quê? Porque as pessoas temem falar comigo. As pessoas evitam estar comigo. Elas me contam as coisas em último caso, se não tiver outro jeito, senão elas vão evitar esse contato. Ou seja, eu não sou uma pessoa simples. Eu não sou uma pessoa dócil. Eu não sou uma pessoa maleável. Então, se eu não vou compreendendo, eu vou ficar sem saber de mim. E quem é que vai contar de mim? A maneira como eu me relaciono com as pessoas. Então, isso é importante para a nossa percepção e para a avaliação daquilo que a gente já é capaz. Então, isso é muito importante. Queria colocar um outro ângulo.
O pai para a mãe também não ficar, os pais. As pessoas que convivem com pessoas bravas, que é o exemplo dado, elas também precisam aprender a conviver com pessoas bravas. Então, porque eu acho que o relacionamento, ele se dá dos dois lados. Então, se eu sou muito bravo e convivo com uma pessoa, ela também tem que fazer uma força para conseguir conviver comigo e mostrar que eu sou bravo. E que eu posso resolver essa situação sendo menos bravo. Eu acho que não é acuar, né? Então, bem, não é a pessoa deixar de se relacionar comigo porque eu sou bravo. Porque se acontecer isso, pode ser que eu desencarne bravo. Mas se a pessoa aprende a conviver comigo, sabendo que eu sou uma pessoa brava e buscando caminhos para essa convivência, eu vou alterando e vou mudando. Então o relacionamento, eu falo isso para meus filhos, porque eu falo para elas, olha, eu tenho que aprender a conviver com vocês, só que vocês precisam aprender a conviver comigo, porque na realidade são dois espíritos, e eu não sei quem que é mais velho, se é meu filho ou se sou eu, mas ambos têm condições, se estão juntos, de melhorar esse relacionamento. Então eu acho que nós precisamos treinar também os nossos filhos, as pessoas que convivem conosco, dos defeitos que nós temos nesses relacionamentos, e eles nos ajudarem a nós equacionarmos isso, né? Vamos conviver, eu sou bravo? Então você, nesse relacionamento, você vai me pontuando e me mostrando isso, porque aí eu vou tomando consciência dessa braveza, senão eu vou desencarnar uma pessoa brava. Não é verdade? Bom, isso não é simples. Aí vocês vão perguntar, mas e se eu falar e o bravo vai aceitar que é bravo? Então agora é a pergunta assim, o que é que no meu planejamento eu escolhi nascer com uma pessoa tão brava perto de mim? E normalmente é mais ou menos assim, eu só vou conseguir tocar essa pessoa no sentimento, para ela entender o tanto que ela é brava, rígida, intransigente, se eu me tornar um espírito dócil e pacífico. E oferecer o contraste. Enquanto eu ficar batendo de frente, ele grita, eu grito, ele grita, eu grito, um dos dois vai sair de casa logo. Mas acontece que é compromisso. E a gente já viu, não tem ex-pai, não tem ex-mãe, não tem ex-irmão. O que por hora a gente consegue é só ex-marido. E mesmo assim dá um trabalho que não é simples sair desse relacionamento. Então eu posso sair porque meu pai é muito bravo, mas a minha consciência não tranquiliza porque eu sei que eu abandonei um compromisso porque eu não quis mudar. E aí eu vou contar o tanto que ele era bravo, o tanto que ele isso e mais aquilo, e o tanto que eu não consegui resolver essa dor dentro de mim. Então normalmente eu vou embora com mágoa. E a proposta, se eu escolhi essa convivência, é que eu conseguisse trabalhar paciência, humildade, compreensão, todas as virtudes que fazem parte do amor, mas que me tornariam um espírito mais dócil, mais pacífico, capaz de tocar o sentimento do outro e fazer uma modificação inicialmente importantíssima em mim. Mas no outro vai acontecer uma sensibilização. E conforme ele vai se sensibilizando, ele também começa a ter o desejo de mudar. Então assim, é fácil? De jeito nenhum. Agora, é possível? Claro que sim. Senão, nós não traríamos essa pessoa tão próxima. Então, se eu trouxe tão perto, é porque já é possível. Lu, posso falar mais um pouquinho? Pode. Só deve ser que você é médico. No sábado à tarde, nós estávamos fazendo um trabalho com a juventude e a gente estava tentando identificar os sentimentos que fazem parte do relacionamento para que a gente pudesse saber
como tratar? Então o relacionamento ele não está bom por quê? Porque eu sinto raiva de alguém. Então eu não estou me relacionando bem com a Silvia porque nesse relacionamento eu tenho raiva dela. Então, como é que eu vou resolver, eu vou melhorar esse relacionamento se eu não sei como é que eu cuido da raiva? Se eu tenho raiva, qual sentimento eu preciso para eu envolver essa raiva e transformar? Pode ser o perdão. Eu posso sentir raiva da Silvia, porque no passado, no momento da nossa convivência, a Silvia fez alguma coisa comigo e que gerou uma raiva muito grande. E que se eu vou curar essa raiva só se eu trabalhar dentro de mim o perdão. E eu estou trabalhando, eu estou alimentando aquela raiva que na realidade é um efeito, não é a causa. Então, dentro disso que a Luciana está falando, eu acho que é importantíssimo a gente observar os nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos e saber, por exemplo, uma pessoa brava, que nem eu sou, como é que as minhas filhas vão se relacionar comigo? Qual é o sentimento que vai envolver essa braveza e vai me ajudar a transformar? É a discussão? É o enfrentamento? Qual é o sentimento? Então, aí a gente buscando esse entendimento, essa situação, eu acho que fica mais fácil a gente trabalhar os nossos relacionamentos. Não tem como a gente resolver isso se a gente não identificar os sentimentos que estão envolvidos nesse relacionamento. Então, eu entendo que o primeiro passo é esse, identificar e tratar. Posso fazer uma pergunta? Pode. Constantemente me vem pensamentos de vaidade, sabe? Embora assim, eu tente assim, não termos, né? Vira e mexe, eu me pego envaidecida, por exemplo, quando eu canto, né? Você canta bem e tal. Como eu faço assim para eliminar esses sentimentos? Já pedi, assim, não posso, não quero, mas me mexe lá vem esse pensamento de vaidade, se você é melhor. Você fez o primeiro passo, que é a identificação. Eu tenho uma constância de pensamentos relacionados à vaidade. Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo, você vai começar a observar o quanto, mesmo eu fazendo isso ou aquilo muito bem, o quanto eu ainda preciso de outras pessoas em outros momentos. Então, tudo bem que uma coisa ou outra eu faça bem, mas isso não faz com que eu não precise do outro na minha vida. E aí, eu passo a ter pelo outro e por aquilo que ele é capaz, eu passo a ter respeito. E aí eu começo a admirar, então eu me disponho a relacionar com o outro, porque tudo bem que eu sei fazer algumas coisas, mas eu também preciso do outro. Então, eu não preciso anular totalmente aquilo que eu reconheço. O que eu não posso achar é que porque eu faço uma coisa bem, que isso merece um destaque. Tá? Então, você tem que aprender a equilibrar entre uma coisa e a outra. Porque senão a gente também vai lá para o extremo oposto, que nada que eu faço serve, nada que eu faço está bom, eu não sirvo para nada mesmo. Esse pensamento é tão difícil quanto o da vaidade. Na verdade, é a mesma coisa em extremidades diferentes. Então a gente precisa achar o caminho do meio. Eu faço, mas a Mércia faz também, a Silvia faz também, porque nós fazemos. Então eu vou aprender a compartilhar isso e não ficar eu, porque senão toda hora sou eu. Você acha que isso é indução por algum espírito? Por espíritos?
Pode até ser, desde que dentro de mim tenha campo para ele fazer isso. Se não é uma coisa que eu penso, ele não tem como estimular. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar esse valor do outro, a importância do outro na minha vida, para eu não construir esse isolamento. Relacionar-se corresponde a uma doação simultânea e contínua entre dois ou mais seres espirituais. Então, nessa doação, o tempo todo, então vamos pensar, eu me relaciono com alguém que eu acho bravo, mas o tempo todo eu faço uma doação de energia e eu recebo dessa doação da parte dele. Então, aqui nesse conjunto tem que ter um equilíbrio. Gente, se de lá para cá está vindo alguma coisa extremamente rígida e exigente, como é que eu vou fazer um equilíbrio nessa relação? Então tem que pensar, porque senão eu coloco o mesmo elemento e aí eu não acho o equilíbrio. Então eu não posso esquecer, constantemente a gente está fazendo essa troca. Energia que vai e energia que vem. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não vou falar mais nada. Então a pessoa começa, por dentro eu fico assim, não estou nem aí, pode falar, insuportável mesmo. A energia mudou. Eu mudei por fora. Por fora eu não falo mais. Mas aqui dentro a energia que vai, a energia que vem continua exatamente a mesma. Então nós vamos ter ali na frente um resultado diferente do que aquilo que a gente já tinha? Não, porque não mudou nada. Eu mudei só por fora. Então às vezes a gente fala assim, responder não adianta, ficar quieto não adianta, nada adianta, então não tem jeito. Não é que ficar quieto não adianta. A questão é, eu mudei o tipo de energia que a gente faz a troca? Porque se eu não mudei, não tem jeito. Uma vez lá no estudo de sacramento, para a gente entender isso, ela falou assim, compara com transfusão de sangue. Ele precisa de uma transfusão que vai sair de você e você da que vai sair dele. Então, vê se você está devolvendo o mesmo sangue contaminado, daqui a pouquinho contaminado que vem. Então, não vai ter equilíbrio nunca nisso. Então, quem é que vai começar a equilibrar para isso ficar saudável e garantir que há abastecimento? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Não é porque eu não falei, é o que eu construí de verdade, porque é isso que importa. Por uma necessidade inexorável, o ser tem que se aproximar e conviver com o outro, condição natural de todos, para que possam evoluir e compreender as leis de Deus, que regem o aperfeiçoamento do espírito. Não é possível evoluir isoladamente. Então, às vezes, a gente alimenta a ideia de que sozinho vai ser melhor. Sozinho é melhor por um período. Às vezes, alguns espíritos trazem uma vida para viver sozinho, mas que não é a grande maioria, é a grande minoria. Por que será que um espírito faz uma programação, por exemplo, para passar uma vida na clausura? Elas começam a rezar 5 horas da manhã, para 10 horas da noite, não faz outra coisa a não ser rezar e trabalhar. Então tem que ter um motivo muito específico para que aquele espírito faça esse planejamento. Agora vamos combinar. Aqui não tem nenhum enclausurado. Então, se a minha preferência é o isolamento, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Por quê? Porque é uma necessidade do ser humano viver em sociedade. A gente é um ser social. Eu necessito do outro. Eu não dou conta de ficar grandes períodos no isolamento. Então, se isso está sendo a minha preferência, já comecei a ter um problema. E no isolamento, eu não vou conseguir evoluir. Porque olha só, como é que eu sei se eu tenho paciência quando eu estou sozinha?
Tem gente que não consegue, nem quando está sozinho. Fica que nem cachorro quando corre atrás do rabo, né? Ele briga com ele mesmo. A gente tem dia que está assim. Então, como eu vou saber da paciência? Só que eu estou convivendo com alguém. Aí eu teste. Aí é que eu vou avaliar. Na convivência, percebemos nosso desempenho moral e as arestas da personalidade. A convivência, portanto, é uma troca simultânea de energias contínuas que passam a interagir no campo magnético do espírito. Olha, eu vivia tão bem sozinha, agora que eu mudei, eu moro com a minha irmã, está tão difícil. Por que está difícil? O que mudou? Conviver. Porque ela não faz do jeito que eu quero, ela tem o jeito dela. Ela não faz na hora que eu quero, ela tem o horário dela. E aí isso começa a me incomodar. E eu tenho que dar conta dessa troca, e eu tenho que aí entrar em contato com as minhas arestas, com as minhas dificuldades, porque algumas coisas vão ficando insuportáveis. Mas não porque aquilo é um problema enorme, mas porque eu não estou dando conta daquilo. Então, o único jeito de compreender é no relacionamento, não tem outro. Ao planejar a existência, o espírito organiza todo o seu contexto energético que irá lhe permitir o convívio com outros amigos, irmãos, que se comprometeram com o mesmo objetivo evolutivo. Voltar ao corpo físico é sempre uma necessidade aliada a determinados compromissos, que dão ao ser a condição de desenvolver suas mais variadas experiências. Então, olha, a gente planejou, viemos junto lá no convívio da família, nós temos um objetivo comum. Então, quando a gente fez essa avaliação das energias, a gente viu que aquela família, naquele ambiente, naquela situação, era o melhor para a nossa modificação. E se a gente perceber, quando a família está ali, reunida, lá no começo, a gente tem mesmo um objetivo comum. O problema é quando a ilusão vai crescendo, a gente vai fazendo escolhas difíceis e vai abrindo mão daquele objetivo inicial. Então, às vezes a gente pensa, depois de 10 anos de casamento, a gente fala assim, ó, será que aquele objetivo que eu falei ainda está valendo? Ou eu já mudei? Ou eu já abri mão? Ou eu já mudei tudo? Porque às vezes a gente vai se enrolando nas nossas escolhas difíceis e depois é duro de retomar o caminho. Então, eu tenho que avaliar qual é o objetivo comum para que a gente consiga fazer essa ajuda mútua de uns aos outros. Por quê? Porque a minha dificuldade é um estímulo de mudança para quem convive comigo. Mas a dificuldade deles também é um estímulo de mudança para mim. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que compreender muito para que a gente possa lutar. Viver é uma descoberta constante e crescente na vida do espírito. Viver é relacionar-se com todo o meio que envolve o espírito. E o bem é meta prioritária a todos. Então, olha, todos nós chegamos na Terra para fazer o bem. Então, a gente canta na musiquinha, mas é a nossa realidade. Então, o que é fazer o bem? É trabalhar as nossas virtudes. Mas, para isso, lembra a semana passada, quando a gente deu a lição do Emmanuel, que chamava professores diferentes? Em casa tem um monte de professor diferente que ensina a paciência, ensina a renúncia, ensina a disciplina. Então, quanta coisa a gente vai aprender para poder fazer esse caminho que a gente planejou. E o ambiente, tudo que está à nossa volta é extremamente importante para que a gente consiga. Então, o quanto morar numa cidade do interior, onde a gente se conhece, influencia na minha mudança. Será que se eu morasse lá em São Paulo, onde ninguém ia me conhecer, onde eu não ia ter as pessoas da família tão perto, eu teria o mesmo estímulo que eu tenho aqui? Então, todo esse ambiente é muito importante para a nossa modificação.
Então a gente precisa começar a acordar nesse sentido para perceber as oportunidades do nosso caminho. Os riscos de cada reencarnação são previstos e pedem ao ser atenção e vigilância permanente. Então, olha, o que será que são esses riscos previstos? Então, eu vou falar, hoje a Diva falou assim, eu me pego várias vezes com o pensamento de vaidade. Vamos combinar. Se a gente for honesto, 99,9% tem pensamento de vaidade. Não só em relação àquilo que eu faço, mas àquilo que eu sou e como eu sou. Você falou alguma coisa? Não, eu falei que estava frio para abrir. Tá. Então, isso pode ser um risco para o meu espírito. Eu lá no fundinho, eu acho que eu sou melhor que todo mundo. Isso é um problema. Porque, gente, se eu sou melhor que todo mundo, como é que eu vou me relacionar com as pessoas à minha volta? Eu até perdoo, só porque eu sou melhor que você. Então, não é perdão ainda. Ainda eu estou fantasiando um sentimento e um comportamento. Eu não estou tentando compreender. Eu só estou achando que eu sou superior demais para me envolver com uma pessoa que é tão menos. Então, olha só, vaidade é um risco. Agora, olha, se vaidade é um desafio, e eu nasço numa família de um sobrenome importante, de uma condição social muito elevada, pode ser um risco para o meu espírito isso? Então, olha só, condição social, sobrenome de família em cidade do interior, virando fator de risco. Será que beleza pode ser fator de risco? Então, olha quanta coisa que a gente vai encontrar que pode ser fator de risco. Para quem? Para o meu espírito. Talvez para uma outra pessoa, não. Ela vai continuar, por quê? Porque para ela é um assunto resolvido. Então, o que ele está informando aqui? Que cada reencarnação tem esses riscos previstos. Então, eu já sei quais são as minhas dificuldades e já sei porque foi nesse meio, nesse lugar, nesse ambiente, com essas pessoas que eu escolhi reencarnar. Então, eu tenho que me manter em vigilância permanente para que eu dê conta de superar essa dificuldade. Então, peraí, se essa é a minha dificuldade, por que eu escolhi colocar no meu caminho? Vocês já pensaram nisso? Se é difícil, por que eu escolho? E agora? Se eu passasse a vida inteira fazendo só tatuado do 2, o que eu ia saber? Onde que eu ia chegar mesmo? Lugar nenhum. Às vezes a pessoa pode ser também muito vaidosa. Não, desculpa, ela pode nem ser vaidosa, mas ela é tão bajulada, até por causa do sobrenome, e isso desenvolve. Né? A pessoa muito bajulada, ela pode ficar tentada a. Se já for uma conquista do espírito, não acontece nada. Mais bajulado que o Chico foi, e ele não estava nem embora. Ele falava muito obrigado e continuava andando. Não era com ele. E o Divaldo fala muito isso. O elogio que me fazem não muda o que eu sou por dentro. E continua. Não é o nosso caso. Começa a elogiar muito, a gente vai estufando. Então, por que eu não venci o defeito? Você nem tem essa dificuldade tão escancarada, mas é tanta bajulação, Então, você acaba... então vamos lembrar. Para chegar à perfeição, eu preciso vencer a minha dificuldade em 100%. Às vezes eu venci 90%, falta 10%. Mas esse 10% ainda é tentação. Então, se eu te convidar e falar assim, eu tô sabendo que o negócio dá pra gente ganhar a graninha fácil. A pessoa 100%, ela vai falar assim, de jeito nenhum. O outro, que ainda está nos 10%, ele vai falar assim, qual que é o negócio? Deixa eu ver se não é arriscado mesmo.
Não tem risco nenhum. Você me garante que não tem risco nenhum? Vou pensar. Se eu parei para pensar, porque eu não sou 100%. O 100% ele não para para pensar nisso. Coisa desonesta eu não faço. Ponto final. Eu não quero nem escutar como que é a história. Não faço e acabou. Agora, se eu não sou 100%, esses 10%, pode ser que eu fique nos 10% e fale assim, nossa, era bom, hein? Não, mas não tenho coragem de fazer isso. Está errado, né? Nossa, mas ia resolver tanta coisa na minha vida. Então, mas está errado, né? Então eu vou, não vou. Quer dizer, estou na dúvida, não sou 100%. Então, eu já não sou aquela que fico na espreita, esperando ser distraída para eu levar vantagem. Então, eu não sou 100% desonesta, mas não sou 100% honesta ainda. Eu estou em vias de. Entendeu? Então, com todo sentimento, eu não engano os outros, mas você errar o troco comigo, o que eu vou fazer? Foi você, né? Você está lendo o que é que eu vi, entendeu? Existe uma situação também da confusão. Existe uma situação também da confusão. Por exemplo, confundir elegância com vaidade. Elegância é conquista. E elas andam muito próximas. Às vezes uma pessoa é elegante, a gente chama de vaidosa. O Chico era uma pessoa elegante. O Divaldo era uma pessoa elegante. Não vaidosa. Bom, então para a gente entender isso, lá no Livro dos Espíritos, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Qual vício? Qualquer um. Então, eu sei que eu tinha problema com o vício. Aí eu escolho nascer no meio que é fácil contato com este vício. Então, o que ele perguntou? Por quê? Como é que escolhe? Eu já entendi que essa é a minha dificuldade. É isso que eu preciso espiar. Agora eu já tenho uma conquista que garante uma escolha melhor. Então eu escolho ou a miséria, ou a riqueza, ou esse contato com os vícios, para que eu possa drenar essa energia e me submeter a provas que me deem oportunidade de progredir. Porque enquanto eu não tenho conquista, o vício está aqui, eu peço para nascer lá do outro lado, numa família que vai me limitar bastante para não ter chance. Eu vou ficar totalmente limitada. Quem sabe até na clausura, se eu precisar. Tá, mas agora eu já ganhei tempo e recurso. Então, que hora que eu volto para cá? Hora que eu defino com o espírito que aquilo que eu tenho de conquista já é suficiente para. Por isso que a gente escolhe. E é ajudado na escolha, para que o fardo não seja mais pesado do que o meu ombro pode suportar. E aí, isso ainda é uma tentação. Por quê? Porque quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já resolvi a situação armando daquele jeito? Então, só que agora a situação está aqui de novo. E a minha proposta é não fazer mais isso. Então vira um conflito, Eu sei que eu sei fazer, que isso resolve aqui e agora, mas eu sei que isso minha consciência não autoriza mais. Então a gente vai tendo que modificar o jeito de fazer.
E isso traz muitos conflitos, mas é uma escolha que eu tenho que fazer aqui. Então lá a gente definiu, ó, onde eu vou, com quem eu vou, com que facilidade, com que dificuldade. Agora aqui eu posso escolher sim ou não, faço, não faço. Agora é comigo, eu vou ter que definir. Daí ele perguntou, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Então quer dizer, como assim nascer no meio do vício, da dificuldade? Como assim? Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se haja em contato com gente dada à prática de roubar. Então, ó, eu preciso ver se eu venci. Eu vou nascer num lugar que não tem censura. Se eu fizer, ninguém vai falar nada. Aí eu estou livre. Se eu não fizer, porque eu me eduquei. Se eu continuar roubando, é porque eu não aprendi. Então, eu ainda vou ter que passar por prova, expiação, de novo. Mas antes disso, a gente tem que lembrar que tem todo um preparo. Então, inicialmente, a gente tem, às vezes, uma família que é extremamente rígida nesse sentido. Então, a criança, às vezes, aparece em casa com um toquinho de lápis. A mãe pega, põe de castigo, faz devolver. E a gente fala assim, nossa, coitadinho, que coitado que ele escolheu. Será que é coitadinho? Ou será que era necessário? Por que será que ele veio num meio com pessoas tão exigentes e criteriosas no sentido da honestidade? Então, só que aí a vida vai trazer oportunidades. Então, ele foi sinalizado. Ó, a honestidade como um valor. Aí a vida vai desenrolando. Aí no trabalho, pode ser que ele tenha a oportunidade de mostrar se é honesto ou não. Agora é com ele. Por quê? Porque o meio que ele escolheu vai trazer a oportunidade de mostrar se ele passa na prova ou se ele repete. Então, isso é a nossa construção. E mesmo que eu faça e ninguém fique sabendo, não tem problema. Eu fiz, eu estou sabendo. Então essa história é comigo. Então vai ser uma exigência da minha consciência fazer o acerto. Não é outro que vai vir me cobrar. Então a gente tem a impressão que assim, ó, não era de fora. Gente, tem muita coisa que a gente faz e que as pessoas não ficam sabendo. Tem problema. O problema é aqui dentro, é comigo. Quando eu adquiro esse valor, aí é uma necessidade de reparar. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que é que a gente faz. Daí na outra pergunta ele fala assim, ó, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Quer dizer, vão nascer todo mundo bonito, rico, famoso, para ficar tudo certo? Me parece que isso seria o natural? Pode parecer dos avós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa a ilusão, e outra passa a ser sua maneira de pensar. Porque como espírito, o que a gente quer? Evoluir, crescer no bem, expandir no amor. Isso é o que a gente quer. Para que a nossa consciência se harmonize com a lei de Deus. E aí, quando a gente percebe quais são os riscos e tentações que a gente enfrentou e não deu conta, a gente pede o limite. Então, quem está aqui desde quando a gente estava estudando planejamento reencarnatório, a gente vai lembrar que lá nos livros de André Luiz, tinha a moça que já estava com um mapa para ela nascer geneticamente, ela ia ser perfeita, linda. Aí ela pensou bem, ela volta lá no departamento da reencarnação e fala assim, olha, eu ainda não estou pronta com um corpo tão perfeito. Ela pede um defeito. E aí eles fazem uma modificação genética para que ela desenvolvesse um bócio
né, ficasse com o pescoço, com aquele trem feio. Por quê? Porque ela sabia que beleza física levava ela muito rápido para a dificuldade que ela estava lutando para superar. Então, como ela achava que ela ainda não estava suficientemente forte, ela pede um limite importante para ela e foi concedido. Então, eles fazem uma mudança. Então, quantos de nós não pedimos um limite físico, um limite econômico, um limite de oportunidades? Por quê? Porque eu ainda não sei valorizar. Eu ainda não dou conta de fazer isso. Se o dinheiro vem muito fácil, eu me desequilibro muito rápido. Por quê? Ele falou na outra questão. Às vezes o dinheiro fácil leva a gente muito rápido para o vício, para a sensualidade, para os prazeres momentâneos. Por quê? Porque está sobrando, está muito fácil. Eu ainda não sei administrar bem. Então eu preciso ganhar só trabalhando muito para eu conseguir equilibrar as coisas. É porque não pode não, é uma necessidade do meu espírito ainda. Agora, como eu ainda tenho uma trave, eu vejo o cisco no olho do outro, mas não vejo no meu, eu acho que eu não me dar bem na profissão está errado. Por quê? Estudei fulano, ele não sabia nada, ele se deu bem e eu não? Como assim? Nossa, ele era fraquinho na escola. Então, gasta bastante tempo falando que o outro era fraquinho, não cuida de você de novo. Vai continuar. Por quê? Porque se a prova dele é aquela, é porque o espírito dele precisa disso. O seu não. O seu precisa de limite ainda. Isso é importante para mim. Então eu tenho que dar conta desse entendimento para entender. Esse foi o limite que eu pedi, porque era a minha necessidade. Agora, meu papel é descobrir por que essa é a minha necessidade. Que sentimento que eu não estou entendendo, que eu acho que isso é um castigo e não uma oportunidade. Aí é comigo. Então, lá no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, tem assim, ó. No estado de desencarnados, quando vagavais no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos consideráveis suficientemente fortes para suportá-la. Por que murmurar agora? Quer dizer, se eu falei que eu estou forte, que eu quero passar por essa prova porque ela me ajuda no progresso, por que eu vou passar por ela agora e ficar reclamando, achando ruim? Gente, só porque eu não estou compreendendo. Então, se eu não mudar o ponto de vista, não olhar a vida do ponto de vista espiritual, eu vou continuar não compreendendo e vou ficar reclamando da vida. Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre o monturo, na hora da morte, ela deixaria escapar uma alma resplandecente de alvura, tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Ou seja, a prova que nós pedimos é a prova que vai fazer com que a gente se desvencilhe das nossas dificuldades e construa valores. Mas se eu não tiver essa consciência no momento que eu estou passando a dificuldade, ao invés de me fortalecer na coragem e na fé, eu vou ficar reclamando da dificuldade, eu vou me revoltar com a vida e vou fazer o quê? Sentar, não vou olhar a minha dificuldade e vou ficar morrendo de inveja das pessoas. Olha esse daí, já trocou de carro de novo. Gente, é a terceira vez esse ano que esse moço troca de carro. O que você tem com isso? Nada, mas eu gosto, sabe por quê? Porque o meu faz 10 anos que eu não consigo trocar. Então gasto tempo olhando o outro. Você sabe o que ele faz com o resto do dinheiro dele? Não, também, porque também é problema seu. Mas a gente toma conta. Então aí, em vez de entender o meu, a gente começa assim. Duvido que honestamente que ele ganhou tudo isso. Ninguém fica rico assim numa vida. Vocês estão rindo porque é assim mesmo, né?
Então, aí eu passo a vida falando da vida do outro que está na prova de ser rico e ter que vencer para não cair na sensualidade, não cair no prazer fácil, ter que dar conta de tantas famílias que estão na responsabilidade daquilo que ele gerou, que isso é problema dele. Que a gente também não vai lá sofrer com ele isso. Mas aí eu não consigo olhar a minha dificuldade e eu passo, não chama inveja isso, vamos pôr um nome mais ameno, falando da vida do outro e não cuidando da minha. Fofoca mais menos que inveja? Então a gente sofre. Por quê? Porque eu não consegui entender qual a minha prova. Compreender qual o meu desafio e por que eu pedi esse limite. Então, isso é importante para que eu entenda. Aí, lá no livro Céu e Inferno, que também faz parte das obras básicas, nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Ou seja, tudo tem motivo. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Então, quer dizer, olha, ele está definido. Qualquer sofrimento tem que estar ligado ao tipo de sofrimento que a gente já causou. Mas vamos pensar no que a gente estava falando até agora. Toda a energia que eu construo é minha. Ela vai fazer um campo magnético que atrai. Ela vai atrair a consequência natural dela. Então, quer dizer, tudo que chega para mim tem a ver com aquilo que eu construí. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Eu acho que essa frase é desesperadora. Não há um só dos nossos excessos que não vai trazer uma privação. Pensa em quantos excessos a gente fez só hoje. Não faz nem a conta da semana, porque aí acaba com tudo. Então, quer dizer, o excesso, ele atrai a privação. Por quê? Porque se eu desperdicei, se eu não valorizei, é a consequência natural. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Pode ver que ele colocou aqui, física e moral. Por quê? Porque para a gente tanto faz. Se a dor veio de uma limitação física, ou se a dor vem do meu sofrimento moral, emocional, espiritual, tanto faz. É uma construção do meu espírito. E toda construção que eu faço, contrária à lei de Deus, ela traz dor. No fim, tudo é consequência da nossa desarmonia com a lei de Deus. Então, o que ele fez aqui? Ele já juntou. Se for física ou se for moral, se esforça, suporta. Gente, só que suportar, você pode buscar todos os recursos para tratar e modificar. Não é sentar, cruzar o braço e falar, então eu vou ficar aqui aguentando. Eu tenho que sofrer mesmo. Não é assim. Eu posso lutar para modificar, mas eu tenho que entender. A falta de resignação esteriliza o sofrimento. E por isso mesmo teria de ser recomeçado. O que é esterilizar o sofrimento? É fazer com que ele não sirva para nada. Ou seja, passei toda essa dificuldade e foi em vão. Por que ele está falando que a falta de resignação faz isso? Porque eu estou passando por uma dor, mas eu estou construindo uma coisa tão difícil quanto aqui dentro, que chama revolta. Eu estou ficando uma pessoa amarga, que fica toda hora revoltada, toda hora tentando espetar as pessoas à minha volta com aquela minha amargura. Ou seja, eu estou tentando resolver uma conta aqui, fazendo várias outras. Então, o que ele define? Essa falta de resignação diante da prova vai esterilizar o nosso sofrimento.
Convém, pois, a coragem e a resignação. E o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe consigam. Então, vai ficar de acordo com o que ele já tinha falado lá no Livro dos Espíritos. Diante de toda prova, a gente tem que estar vigilante, pedindo coragem e fé para que os bons espíritos nos amparem, para que a gente dê conta de passar com humildade, com paciência, compreendendo qual o valor a construir, para que a gente possa transformar o nosso sentimento. Porque se for com revolta, se for com azedume, se for passar um sofrimento e depois eu quero descontar no outro, que às vezes a gente faz. Nunca ninguém me ajudou, por que eu vou ajudar os outros? Nunca ninguém facilitou, por que eu vou fazer? Então a gente brinca de desconta no outro. Fizeram comigo, agora eu faço no outro. Então, se alguém me enganou e eu não gostei, esse é o bom motivo para eu não enganar ninguém. Se alguém mentiu para mim e eu não gostei, esse é um bom motivo para eu não mentir para ninguém. Por quê? Porque eu não quero mais encontrar com essa situação na minha vida. Agora, se eu minto para o outro, o que ele vai sentir é com ele. Mas a mentira está construída. O que ela vai atrair para o meu caminho? Mais mentira. Se eu sou uma pessoa gananciosa, é natural, eu vou atrair para o meu caminho pessoas que tenham interesses mesquinhos. E uma hora isso acontece e me traz um grande sofrimento. Então, se eu não quero, eu não posso fazer. E isso passa a ser a nossa regra de conduta. E sem dúvida isso melhora a nossa convivência. Por quê? Porque aí eu começo a pensar assim, que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Se eu não quero que façam isso comigo, eu não faço com ninguém. Gente, se essa fosse a nossa regra de conduta, a gente já estaria vivendo um outro momento na Terra. Porque ninguém mais faria o mal. Ninguém quer receber, ninguém faz. Então, esse vai ter que ser o nosso esforço para poder chegar nesse momento de fazer para o outro só o que eu quero receber. Isso garante um futuro feliz para todo mundo, né? Que é o famoso mundo de regeneração que está chegando. Bom, a gente continua semana que vem. Até aqui, nós temos alguma dúvida, algum problema?